De hoje vai ser contando a minha experiência na Espanha, mais precisamente em Barcelona, que foi aonde eu morei. E se você não viu o vídeo anterior, já tá disponível aqui no canal, que é contando a minha experiência na Irlanda. Então lá tem os detalhes de quando eu saí do Brasil, fui para Irlanda e, claro, depois da Irlanda começa agora a história sobre a Espanha, minha experiência. Quando eu ainda estava na Irlanda, surgiu a possibilidade de fazer um outro intercâmbio, e eu sempre tive a vontade de ir para a Espanha, até mais do que a Irlanda. Só que a Espanha, a- apesar dos apesares, a Espanha sempre foi mais caro os intercâmbios. Então, saindo do Brasil para a Espanha, eu não tinha essa possibilidade de ir, porque realmente era muito caro. Mas quando eu estava na Irlanda, surgiu essa possibilidade, então eu falei: "Ah, por que não?". Eu já também não estava mais querendo, continuar na Irlanda, então fui resolver as coisas para mim mudar para Espanha. Eu já tinha ido para Madrid e para Barcelona antes, a passeio como turista, então eu já conhecia o país e fechei tudo por conta, eu não fechei com agência de intercâmbio, por já ter tido a experiência com a Irlanda, eu já pude fazer tudo por conta mesmo, então eu fechei a escola, eu fechei a minha acomodação, comprei a passagem aérea também, então eu fui para Barcelona em agosto de 2023. Eu fechei o meu curso de 6 meses com possibilidade de trabalho. Só que para a Espanha, pelo menos naquela época, ainda a forma de trabalho não era automática. Então eu tinha que fechar o curso de idioma com longa duração e após sair o meu visto, que eu pediria uma autorização de trabalho. Só que aí entra aquela questão, eu só poderia ter autorização de trabalho quando eu tivesse um contrato de trabalho. Só que aí eu só ia ter um contrato de trabalho se eu tivesse autorização de trabalho. Então, assim, essas são as dificuldades que você encontra muitas vezes quando você quer imigrar para algum país, porque tem essas regras que não fazem sentido nenhum, e aí você acaba passando mais dificuldade para conseguir se legalizar no país, mesmo que através de um visto de estudo. Mas tá bom, paguei o curso, e em agosto eu embarquei. Para Barcelona, eu aluguei um quarto em um apartamento grande. Eu morava na região próximo à estação, de Marina, que fica 10 minutos do Arco do Triunfo e 20 minutos da Sagrada Família, andando. Eu vou colocar aqui, ah, as informações para vocês verem mais ou menos. E eu amava aquele bairro, assim, era perto de tudo, ficava 1 hora andando da minha escola, mas eu amava aquele bairro, tinha tudo perto, era perto da praia e eu conseguia fazer tudo andando. Então eu morava num apartamento com outras pessoas, todos eram estudantes, só que eram europeus. Então só tinha eu de brasileira e tinha uma menina que era de Taiwan, mas todos eram estudantes. Então eu morei com gente da França, da Holanda, da Rússia, bom, depois, né, da Rússia, Taiwan, Suécia e Noruega. O apartamento tinha 4 banheiros e 10 quartos, sendo que 3 desses 10 quartos eram suíte. Então, aí tinha uma sala grande, a cozinha, lavanderia, era bem completo e era bem espaçoso. E aí, por ser todo mundo estudante, todo mundo era organizado, porque por ser por imobiliária, então era tudo muito, certinho, né? Então todo mundo respeitava as regras. A minha rotina basicamente era ir para a escola,
eu ia andando, porque assim eu conhecia o bairro, eu conhecia melhor o que tinha à minha volta, porque realmente para a Espanha a minha cabeça era: eu ficarei aqui. Então eu não tinha aquela percepção igual da Irlanda de: "Ah, estarei aqui só esse período, depois eu vou embora". Então na minha cabeça eu sempre tive, assim, que era o lugar que eu iria ficar. Então eu ia andando para a escola de manhã e a minha aula acabava 12:30, mais ou menos. E como eu fui na época do verão, então estava aquele calor, né, de 32 graus todo dia, 32 a 35, então estava muito quente. Então depois da escola, muitas das vezes eu combinava com uma menina que eu conheci lá, que era de outra turma, mas ela era brasileira. Ela não é brasileira, e a gente tem amizade até hoje. E aí, eu combinava com ela, depois da aula, da gente ir pra praia, ou se não era com ela, eu combinava com alguém que morava comigo, ou às vezes eu até ia sozinha, porque eu adorava ir sozinha. Então, às vezes eu passava no mercado, comprava alguma bebida, alguma coisa para comer e seguia pra praia. E eu ficava a tarde toda na praia e voltava no fim do dia. Aí, quando não era o dia que eu precisava fazer mercado, também eu me reunia com o pessoal da minha casa e tinha uma das minhas colegas, assim, de piso, que o quarto dela tinha sacada. Então a gente sempre se reunia, fazia uma pizza, tomava um vinho na sacada, assim, escutando música e ficava conversando da vida. Então, basicamente, essa era a nossa rotina. A minha rotina. E de fim de semana, às vezes sexta à noite, eu me reunia também com o pessoal da minha casa, a gente ia para uma balada que tinha lá perto de reggaeton, porque eu amo reggaeton, o pessoal da minha casa gostava muito também. Então a gente ia pra balada, assim, de reggaeton numa sexta à noite ou mesmo sábado à noite. A minha maior dificuldade foi a questão de visto. E não por eu ter feito sozinha, mas sim porque eu escolhi uma cidade grande, então Barcelona, assim como Madrid, são 2 cidades grandes da Espanha, ou seja, os processos são muito demorados, então eu encontrei muita dificuldade para aplicar para o meu visto. Então eu só consegui aplicar para o meu visto 1 mês e meio depois que eu cheguei. Eu ligava para muitos números e ninguém sabia me dar informação, porque eles não conheciam muito bem esse tipo de visto. Eles não tinham muitas informações, não sabia para quem que eu podia ligar. Aí às vezes eu ligava em um setor que poderia ser o correto, eu tinha que marcar cita, mas aí ninguém sabia como que eu marcava a cita. Então assim, desde quando eu cheguei, eu sempre procurei já, dar entrada no meu visto. Só que por conta disso, isso foi se estendendo, essa demora, né, foi continuando. Até que um dia, isso eu tentando ligar e tentando mandar e-mail, e nada. Até um dia que eu consegui falar com uma pessoa que me passou, eh, o contato correto da onde eu deveria ir, né. Eh, porque assim, existe a estrangeria, mas a estrangeria é muito ampla, então tem vários setores dentro da estrangeria que cuida de determinados tipos de visto. E era esse setor que eu não conseguia ter acesso para pedir o visto, né. E, bom, aí eu consegui o contato, marquei a cita, fui lá no dia, entreguei todos os documentos e a mulher falou: "Bom, agora é só esperar". Começou a me bater uma ansiedade, porque assim, claro, eu estava sem trabalho, né, então eu tinha uma reserva financeira para ficar ali, e a menina que morava comigo, de Taiwan, ela já estava ali há quase 1 ano, então ela já tinha pedido o visto dela e o visto dela não tinha saído ainda. Ela já está aqui há quase 1 ano e o visto dela não saiu ainda.
quem garante que o meu vai sair, né, porque eu tô aqui só 1 mês e meio, né. E aí começou a me bater aquela ansiedade, e eu falei: "Puts, e se no fim do meu curso ainda eu não tiver com o meu visto? Não, né, não vou poder estar trabalhando. Aí eu vou ter que pagar mais 6 meses de curso e, sabe, vou ter que renovar uma coisa que ainda nem saiu". Então eu comecei a pensar nos planos B e C, já C, né, porque o plano B já era a Espanha, mas comecei já a pensar no plano C. Nesse período que eu estava na Espanha, eu tive algumas possibilidades de viajar, assim, para outros lugares. Então, eu fui para Ibiza, né, eu conheci Ibiza, depois eu fui para não, depois eu fui para Hungria, né, Budapeste, depois eu fui para Itália, em Milão também, pude conhecer. Porque por ser perto da Espanha, às vezes rola algumas promoções, então eu fui nesse meio tempo. Comecei a pensar no que eu iria fazer caso o meu visto demorasse mais do que o esperado, ou mesmo, eh, não sei, né. Comecei a pensar em várias hipóteses. E comecei a pesquisar onde que eu poderia ir sem que, eu tivesse que voltar para o Brasil, e coisas assim, porque eu não queria voltar para o Brasil ainda, eu queria permanecer ainda na Europa. Então eu comecei a pesquisar outros lugares que eu poderia me legalizar, mas sem ficar nessa de fazer curso, me matricular em faculdade, coisas do tipo. E Portugal, tal, mas como não era um lugar, que me chamava atenção, nunca me chamou a atenção morar em Portugal, então por isso eu nunca fui a fundo para tentar entender as coisas. E eu vi que eu poderia pedir 2 tipos de documento, que são os documentos principais para poder trabalhar, assim, de forma legal, que são os documentos fiscais de lá. Eh E eu vi que eu poderia aplicar para esses 2 documentos sem estar em Portugal, pelo menos naquela época ainda podia. Então eu arrumei uma advogada, que foi indicação de um amigo meu, arrumei uma advogada e pensei: "Bom, vou pagar", na época ela me cobrou 120 euros, né, e bom, eu não estava em Portugal, então eu falei: "Ah, ok, vou pagar, né, e dou entrada". E ela tinha me passado o prazo de até 1 mês para esses documentos saírem, né, ficarem prontos. Aí eu falei: "Bom, tá bom, né, vou aplicar, porque se nada der certo aqui na Espanha, pelo menos eu sei que eu posso ir para Portugal e já tenho esses 2 documentos em mãos, né". E eu lembro que saiu em 15 dias, e isso já era novembro. E aí eu já estava planejando o que que eu ia fazer no Natal. Então eu comprei uma passagem para ir para Dublin, na Irlanda, passar o Natal e Ano Novo, com os meus amigos, para não ficar sozinha na Espanha, porque todos os meus amigos que moravam comigo, eles iam para os países deles passar com a família, então basicamente eu ia ficar sozinha, assim, então eu não queria ficar sozinha nessas 2 datas, aí eu comprei a passagem para ir pra Irlanda. Em paralelo a isso, eu já estava planejando me mudar para Portugal, porque eu vi que o visto ia demorar muito e só faltava ali mais uns 2 meses de curso, mais ou menos. Então, se meu visto não chegasse, eu ia ser obrigada a pagar por mais meses de curso e, assim, financeiramente falando, eu não ia conseguir pagar pelo curso, renovar a acomodação e só ficar gastando sem entrar nenhum dinheiro, né. Então eu vendi para essa minha amiga, porque seria muito mais barato ela comprar comigo do que fechar com a escola, porque se ela fosse fechar com a escola já estava com novos valores do curso, então ia sair bem mais caro do que eu tinha pagado na época. Então acabou que ela me ajudou e eu ajudei ela, foi essa troca. Como eu já tinha esses 2 documentos de Portugal, então a única coisa que eu precisava era encontrar acomodação
e comprar as passagens. Então foi o que eu fiz, né, eu já vi uma acomodação, já vi as passagens e, enfim, falei: "Vou embora", né. Hã, e aí eu fiz essa viagem pra Irlanda, quando foi em janeiro, pós Ano Novo, eu voltei pra Espanha e fiquei ali mais ou menos umas 2 semanas. Terminei ainda o meu curso, depois eu peguei o diploma, terminei assim, até o período que eu tinha estipulado para eles que eu iria estudar antes de transferir a minha matrícula. E bom, organizei as coisas e fui embora para Portugal. Então essa foi minha experiência na Espanha e devo dizer que eu fiquei muito triste de ter que ir embora, porque realmente a Espanha sempre foi um lugar que eu sempre gostei. Desde a primeira vez que eu fui para Espanha, assim, eu sempre gostei da cultura, de tudo, assim. Claro, tem muitas coisas burocráticas, mas eu acho que o meu erro foi ter escolhido uma cidade grande para ir, tendo em vista que eu tinha optado por fazer tudo por conta, sem advogado, sem assessoria, nada. Eh, então meu erro foi ter optado por uma cidade grande, porque se eu tivesse ido para um lugar menor, eh, os processos já não seriam tão demorados. Mas assim, tudo bem, de qualquer forma, mesmo tendo ido embora, eu não me arrependi de ter ido para a Espanha, faria de novo. Eu indicaria 100% a Espanha, pra vocês. Claro, se vocês querem aprender espanhol, né, eu acho que se vocês quiserem aprender inglês, tem outras opções de destinos muito melhores, né, do que a Espanha. Mas se você tem o planejamento de fazer intercâmbio para a Espanha, eu acho que você tem que ir em frente. Gostei muito da experiência e sempre que eu tiver possibilidade, eu vou querer voltar para a Espanha, a turismo, enfim. Bom, então essa foi a minha experiência, eu espero que vocês tenham gostado. E de novo, se você ainda não assistiu o meu vídeo contando a experiência da Irlanda, vai aqui no canal, porque já está disponível, vocês podem acompanhar aí e tirar algumas dúvidas. E também, se eu esqueci de comentar alguma coisa aqui nesse vídeo sobre a Espanha, pode deixar aqui nos comentários, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. E muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.